Fala pessoal, quero comentar aqui, fazer uma espécie de react aqui, nem sei, não gosto muito dessas coisas, não acompanho esse tipo de conteúdo, mas eu acho muito interessante esse post, porque ele fala muito do que eu tento falar, do que eu tento passar, né, nos meus conteúdos e tudo mais, nas minhas aulas, e é justamente sobre a questão da exaustão ali dos usuários em relação à rede social, né? Porque rede social basicamente é uma panfletagem sem fim, né? Você anuncia várias vezes, um monte de anúncio, e tanto é que você vai ver nas suas campanhas ali de meta, Google, a frequência, né? Dessas campanhas é 1.2, 1.5, 1.8, 2, 3, 4, né? Então, assim, eu sei que a insistência, né? Quanto mais você aparece, melhor, mas existe um outro tipo, né, de canal que eu acho que é muito importante você ter nas suas estratégias de marketing, que eu sempre falo muito nas minhas aulas no CRM Club, sempre tento falar bastante nos vídeos aí, né, do meu Instagram, que você incluir canais que têm diferentes comportamentos de consumo, né, na jornada do seu cliente, em toda a sua estratégia, vai realmente, né, trazer um nível de usuário muito diferente ali para o seu negócio, né? Para pro seu funil ali de vendas e tudo mais. Então, esse post aqui, né, da página aqui, Administradores, aqui no Instagram, uma página super conceituada, né? Mais de 1 milhão de seguidores aqui, tem muitos CEOs aqui que seguem essa página, e como eles trouxeram esse post aqui hoje, eu achei interessante fazer esse comentário, né? Ressaltar esse comentário. Com relação a esse conteúdo que eles trouxeram, porque é muito do que eu falo, é muito do que eu tento trazer, né, muito do que eu tento ensinar para vocês, né? Então aqui eles trazem a questão da newsletter, podcast, blogs, né, que serão os canais aí de marketing poderosos em 2026. É, já de antemão, para acelerar para vocês aqui a questão do que se trata esse conteúdo, né? Até trazendo uma visão aqui, um pouco de uma coisa até que eles não falam, mas esses canais, por exemplo, são canais que têm um custo de marketing muito baixo, tá? Então, é muito diferente um clique, o custo por clique que você tem ali no seu e-mail. É lógico que se você for pegar, né, isoladamente o valor que você paga nos seus disparos e tudo mais, e a quantidade de cliques que você tem ali, né? O CPC do seu e-mail, às vezes ele não é tão barato, mas a qualificação, o nível de consciência do seu usuário que consome uma newsletter, ele é muito maior, muito mais profundo do que quem simplesmente assiste um vídeo de 30 segundos aí na rede social, no seu Instagram, tá? São níveis de consciência totalmente diferentes. Aqui, né, a descrição eu achei bem bacana. 2026 é o ano da exaustão de redes sociais. Então, quem tiver casa própria no digital vai sair na frente. Isso aqui, naturalmente, já reduz muito o CAC de vocês, tá? Vocês terem um local, porque o que a gente faz hoje? Basicamente, a gente aluga a audiência do Meta, aluga a audiência do Google e dos demais canais de mídia paga que a gente tem, né? Mas quando você começa a construir uma comunidade própria, igual muita gente faz, né? Pô, vou criar grupo no Instagram para levar esse pessoal para lá. E aí, toda vez que você traz uma mensagem, né, lá para esse grupo do Instagram, para onde você já fez o grupo do Instagram, não, o grupo do WhatsApp, né, onde você, grupo VIP no WhatsApp e tal, e etc. Onde você já fez a aquisição aí desses usuários, né, você já colocou esses usuários lá dentro. Toda vez que você traz algum conteúdo lá dentro e imprime para aquela quantidade de pessoas que está lá, você não está pagando, né, pela impressão, porque você já colocou esses usuários num ambiente ali um pouco mais próximo. E é basicamente isso que o e-mail marketing, blog e etc. eles fazem, né? Colocam esses usuários num ambiente ali onde você tem um controle maior sobre a questão de conteúdo, etc. Você não necessariamente vai ficar pagando toda vez que você faz algum post lá dentro, que seu post for aparecer lá. Eu acho muito bacana isso daqui, porque são canais ali que permitem, né, narrativas mais longas e um aprofundamento e contexto ali com relação ao seu produto, principalmente. Vou falar voltado para o lado do e-commerce, tá? Porque eu sou especialista em e-commerce, então esses conteúdos eles atraem, né, gente qualificada, né, que escolhe parar, ouvir, ler e ficar, né? Basicamente é a mesma coisa aqui do YouTube. Vocês que assistem conteúdos no YouTube aqui, por exemplo, têm um conhecimento, um aprofundamento em cima dos conteúdos muito maior do que quem simplesmente fica vendo vídeo de 30 segundos com dicas rápidas, né? Todo mundo hoje quer tudo muito rápido. Quero dica rápida de como que eu vou aumentar minha retenção, quero dica rápida de como eu tenho que estruturar meu CRM e tudo mais, mas isso não funciona, tá? Funciona assim, você vai pegar algum insight ou outro, mas se você realmente quiser entender a fundo como que você vai melhorar, o que que você precisa fazer, como que você vai pensar com relação a tudo isso estrategicamente, você precisa de um conteúdo mais profundo.
E aí não adianta você consumir 1 milhão de vídeos de 30 segundos ali na rede social, ali no Instagram e tudo mais, né? Sendo que você poderia consumir uma aula aí de 20, 25 minutos, onde você vai ter um conteúdo muito mais aprofundado. Porque ali, eu justamente, eu mesmo, né, migrei para cá, para esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, porque para mim, rede social é muito raso, tá? Eu não consigo passar o que eu quero toda vez que eu tentava gravar um vídeo, que eu tentava gravar um Reels, tipo assim, ficava com 2 minutos e meio, 3 minutos, 4 minutos, tipo assim, passando de uma maneira muito rasa o conhecimento ali, a informação que eu queria passar, e basicamente ninguém assiste, né? Porque o comportamento de consumo do canal em específico ali em si é esse, tá? Então, se você quiser realmente um conteúdo mais profundo, você tem que ir para onde o pessoal costuma assistir esse conteúdo mais profundo, que no caso é aqui o YouTube, tá? Newsletter, blog, etc. Também são esse tipo de canais que tem um comportamento de consumo diferente, e isso faz com que é, a questão de você ter, né, o usuário muito mais preso ali, prestando muito mais atenção no conteúdo, faz com que ele aumente o nível de consciência sobre o seu produto de uma maneira muito mais rápida. E eu não preciso mentir para vocês, é uma coisa que eu faço muito, né, que é falar sobre a questão desse tipo de conteúdo, né, da necessidade de você ter aí você ter esse aprofundamento, né, de você ter esses, por exemplo, pô, por que que ninguém, cara, eu vejo muitas poucas marcas aí, as marcas que eu já passei, que eu já implementei CRM, que aceitaram, né, também a sugestão ali de colocar um pop-up no blog do seu site. Já é difícil as marcas terem um blog. Aí, pô, colocar um pop-up no blog do seu site, onde você vai captar o dado desse lead que está ali consumindo o conteúdo desse blog, que é um lead extremamente qualificado, e você ter uma automação de boas-vindas diferente para esse lead, ao invés de ser a mesma automação de boas-vindas que você tem para todo mundo que está lá entrando no seu site, para todo mundo que está vendo o seu pop-up ali de 10% de desconto na primeira compra. Cara, esse cara tá muito mais aquecido, esse cara tá com um nível de consciência muito mais alto, ele tá muito mais decidido. E se você. A jornada dele é muito diferente, ela é muito menor, né? O CAC em cima desse usuário, que vem através desse ponto de contato, ele é muito menor. Então, se você traz um benefício, você traz alguma coisa interessante para ele ali, que é um usuário que é muito mais qualificado, você converte ele muito mais rápido. E quanto mais usuários vocês tiverem nesse ciclo, maior vai ser sua taxa de aquisição de novos clientes, ou de retenção, ou de recompra, porque dentro desses blogs você pode trabalhar todo o conteúdo que você fala assim, o meu produto é o melhor produto que tem, né? O meu vestido, minha blusinha, meu sapato é o melhor que tem. Então, através. Só que, tipo, num Reels de 30 segundos, você não vai conseguir passar essa a questão dessa qualidade realmente, se o produto realmente é de qualidade, se o produto realmente é muito bom, quais são os diferenciais desses produtos? Como que você vai querer construir, como que você vai querer convencer alguém de que seu produto realmente é o melhor com 30 segundos de vídeo, onde a cada 2 segundos existe um corte para mostrar de ângulo diferente, para mostrar cor diferente, para mostrar de jeito diferente, né? Sendo que através de uma leitura, de um vídeo muito mais personalizado, não vou falar vídeo, tá? Mas quando a gente fala de newsletter ou de blog, né? Você realmente consegue passar todas as informações ali, porque você não precisa correr, né, contra o tempo para poder apresentar tudo, né? Você basicamente consegue criar um nível de consciência e passar muito mais valor percebido ali com relação ao seu produto para o seu usuário, tá? Então, esses formatos, tá? Isso aqui é uma informação extremamente importante. São formatos que nasceram nos primórdios da internet e estão aí ativos até hoje. Muita gente já fez dinheiro com blog, muita gente faz dinheiro com blog ainda, hoje em dia, né? Inclusive, não é à toa que o Google é uma das maiores empresas do mundo, que ela hospeda muitos sites, né? Hospeda blogs e mais blogs, tá? Então, você mesmo quando faz anúncio no Google aí, coloca anúncio seu anúncio para veicular nos parceiros aí do Google, seus anúncios com certeza aparecem aí em blogs específicos, né? Que fazem sentido tem correlação com o seu produto aí, né? E aos montes. E são canais aí, então, que sobreviveram a todas as mudanças do digital. Então, como, né, que ao mesmo tempo que a gente vê várias coisas que nascem e morrem, esses canais estão aí até hoje. E aí tem gente que tem coragem de falar que o e-mail marketing morreu, tem gente que tem coragem de falar que ninguém abre e-mail, tem gente que tem coragem de falar que não vai perder tempo escrevendo texto no blog, ainda mais hoje que a gente tem a inteligência artificial, tem chat GPT, tem tudo, que não vai escrever texto de blog porque ninguém lê blog. Cara, isso é loucura, tá? A maior balela e a maior negação, assim, que eu já vi. Você não precisa ser muito esperto para sobreviver no digital, tá? Eu sobrevivo do digital desde 2012.
basicamente. Então, tipo assim, cara, eu já vi no meio dessa trajetória toda, mais de 10 anos aí, eu já vi muita gente, principalmente ali em época de pandemia, né, quando explodiu a questão de ser gestor de tráfego e tudo mais, questão do digital, quantidade de pessoas que entraram no digital e saíram, que é justamente porque tapa o olho, né, pro básico, pro simples, né? Então, para você realmente sobreviver nessa selva, que é hoje, essa questão do marketing, você não precisa ser muito inteligente, mas você precisa de fato entender, né? Pô, cara, por que que eu vou ignorar os fatos? Por que que eu vou ignorar algo que está aqui na minha frente e está me dizendo que isso aqui é o correto? Não tem ninguém inventando isso aqui, não tem ninguém tirando. Basicamente, os gurus aí que a maioria das pessoas acreditam, né, que realmente são os caras milagrosos ali que fazem as coisas acontecerem tudo muito rápido, e eles que estão inventando informações ali de algo que não existe, de algo que não é a realidade, e a realidade é isso daqui, tá? Isso aqui funciona, isso aqui é estudo psicológico. Cara, já estudei, por trabalhar com CRM, eu estudo muito comportamento humano, psicológico, em cima do marketing, tá? E não é balela isso daqui. Tá? Então é natural, você entende que, pô, você assiste vídeo aula com conteúdo denso para você aprender mais, como é muito diferente. Por que você acha que você vai aprender mais com conteúdo de 30 segundos no Reels do Instagram? Isso não faz sentido, tá? Se for parar para pensar um pouquinho aí, usar o raciocínio um pouquinho, né, mais a fundo, você vai ver que não faz sentido, né? Então, esses canais aí, né, perduraram aí durante todo esse período do digital, né, por todas as mudanças, pandemia, vinda de Meta, vinda de Google e não sei o que, todo mundo migrando para mídia paga, mas eles estão aí, firme e forte. Nos anos 90, 2000, tá, a porta de entrada do conteúdo online foi o blog, então, basicamente, só existiam blogs, né, naquela época, e tudo mais, e aí hoje, só porque existem, né, tem a questão do próprio YouTube aqui e tudo mais, não quer dizer que isso morreu, tem muita gente que gosta de ler, tá? Então, os gurus aí, galera, oh, lê livro, tá, pô, vou ler livro porque o fulano falou que eu vou ler livro, tá, por que que você não lê um blog também? Entendeu? Por que que as outras pessoas não leriam blogs? Então, são textos ali que fazem sentido para ela, que ela tá buscando aquela informação e tudo mais. Ler blog é legal pra caramba, eu leio muito blog em inglês para buscar informações, e, né, tô sempre lendo a semana toda aí, eu leio muito conteúdo, principalmente de outros países, né? Porque o CRM no nosso país, o nosso país é muito bom em marketing, tá? Tô falando isso porque eu já tô há 5 meses aqui na Europa. Tô voltando para o Brasil agora no final do ano, mas e toda vez que eu venho para estudar marketing, venho para entender tal o que que tá rolando. E o nosso país é assim, ó, extremamente bom em marketing, tá? Mas a gente tem um problema aqui que é a questão do imediatismo. A gente quer tudo muito rápido, quer converter muito rápido, cai muito fácil na promessa de que o negócio tem que virar muito rápido, de que tem que crescer muito rápido, de que, sabe? Então, isso é uma questão de diferença que tem aí, que o pessoal aqui tem um pouco mais de nível de consciência do que, né, aí no Brasil. Uma coisa interessante, newsletter, tá? Eu sempre falo que newsletter vai continuar e vai continuar crescendo. Você não cria uma conta, qualquer ferramenta que você for utilizar, você precisa de um e-mail. Quando você vai fazer uma compra, você precisa de um e-mail. A atualização do estado do seu pedido chega por e-mail, tá? E-mail de atualização de pedido de confirmação de compra é o e-mail mais aberto que tem no e-commerce. Então, como que o e-mail não funciona? Como que o e-mail morreu? É óbvio que não é 100% da sua base de contatos que vai abrir um e-mail, tá? Porém, se você tiver ali uma taxa de engajamento de 25, 30, 35% da sua base, né, no e-mail marketing, nós estamos falando aí já de 35%. Aí quando você associa isso ao WhatsApp, SMS, push, todos os outros canais de mídia que você tem, você entrega a sua mensagem, né, a sua mensageria para um percentual muito maior da sua base. A mesma coisa, vamos fazer a correlação aqui. Imagina se o Instagram entregasse o conteúdo orgânico que você posta lá no seu Instagram para vender todo dia para 100% dos seus seguidores. Você com certeza venderia muito mais através do seu conteúdo ali, né, do seu post orgânico. É a mesma coisa na sua base. A sua base, você não vai conseguir atingir 100% dela só com e-mail marketing. Você precisa trazer outros canais de mídia, tá? E aí, para isso, basicamente, o que que você vai fazer? Você vai colocar mais canais de mídia para você ter um percentual aí maior de pessoas sendo atingidas, né, por esses canais. Então, o podcast explodiu em 2010, né? Todo mundo sabe que depois de um tempo pra cá, todo mundo começou a fazer podcast. Foi um canal que realmente cresceu muito aí nas plataformas de streaming e etc. Mas é um canal aí que realmente também tem esse comportamento de consumo onde você é muito mais aprofundado, né? Você presta atenção na informação e tal, não são conteúdos rasos, tá?
e é muito legal por conta do dinamismo aí, então é bem diferente de newsletter e blog, né, mas são um canal, assim, extremamente importante. A Insider, tá? Vocês podem perceber que a Insider cresceu muito, muito, muito patrocinando canal de podcast, tá? Então vocês podem ver que desde humorista até canais sérios ali, né? Você pode pegar, eu gosto muito de avião, por exemplo, tem o canal lá do Aviões e Música, então o Lito lá e tal, ele, né, é patrocinado pela Insider. Aí você pega vários outros humoristas ali, o cara tá lá no palco, lá tem ali o símbolo da Insider e tal, aí vai no podcast, tem o símbolo da Insider ali, então assim, né, é quem entende o game, tá? Então não é à toa que é uma empresa que vale aí, que fatura aí 400 milhões por ano. Estudo Social Media mostra, né, 2026, formato que volta ao centro por conta da exaustão de rede social. A galera tá cansada já dessa panfletagem maluca aí em cima de Instagram, TikTok, etc. Lógico, hoje a gente já tem o TikTok Shop aí, é um canal que também está explodindo de vender, mas eu tô falando de panfletagem, tá? Eu tô falando dessa coisa que todo mundo entra ali assim e trabalha só aquilo ali e quer forçar em cima daquilo ali, e não abre os olhos, né, para outros meios de comunicação, para outros canais de comunicação, para outras formas de atingir o público, né? Algoritmo imprevisível, você posta, você não sabe se vai alcançar ou não, tá? Alcance instável, toda hora os caras tá mexendo ali e o seu post uma hora vai, uma hora não, aí você fica naquela busca louca por tentar viralizar, né, o post, mas imagina se você fizesse, né, um post e também adaptasse esse conteúdo para vários canais e trouxesse isso, né, para todos esses canais e trabalhar isso dentro da sua base. Então, você pode fazer um vídeo no Instagram, mas sobre o conteúdo daquele vídeo, faz um post, escreve um post para um blog, manda uma mensagem curta no WhatsApp para o seu cliente, né? Manda um e-mail ali falando sobre, escreve uma newsletter ali sobre, né, esse conteúdo também. Então aumenta, né, o alcance através desses canais que tem essa diferença do comportamento de consumo para você fazer o quê? Basicamente, quando você insere esses canais dentro da jornada do seu consumidor, você reduz, tá? Você faz com que ele reduza o tempo do primeiro contato até a conversão ali na sua marca. Com isso, ele compra mais rápido, né? Porque ainda hoje, 2025, igual eu tô falando para vocês, eu tô meio cansado disso, porque desde 2012, né? Antes realmente o Meta vendia muito fácil e tudo mais, mas é porque era tempo de primórdio ali e tal, e todo mundo se adaptando ainda com essa questão de ads. Então era louco, né? Você pensar que você estava dentro de um site e de repente você estava no Facebook e estava vendo ali o mesmo produto que você estava procurando ali no site. Né? Então, pô, tá me perseguindo, vou comprar. Aí, o comportamento de consumo era outro, tá? O momento era outro, totalmente diferente. Agora, hoje, ainda hoje, tem muita gente que tá preso ainda nisso, a coisa de não vou falar 10, tá? Mas vou falar 5, 6 anos atrás ali, que quando realmente explodiu, né? Quando todo mundo realmente entendeu que precisava de ter ali a mídia paga, tem muita gente que tá preso ainda lá naquela época, de achar que os clientes, os usuários, eles vão ver o anúncio ali no Meta e vai clicar e vai comprar, passar o cartão, cara. Esquece, isso não existe, tá? As marcas buscam espaços controlados, constroem público próprio e recorrente. É o que eu tô falando para vocês, criação de comunidade. Nesses canais você consegue trazer as pessoas para um ambiente próprio, para um ambiente estável, para um ambiente que você controla, tá? Então, isso faz total diferença ali no seu jogo. Você não está dependendo de algoritmo de meta entregar o seu conteúdo. Você não está dependendo de nada ali para fazer com que o seu conteúdo chegue ali nas pessoas. Porque pensa comigo, o que faz uma marca crescer? O alcance, né? É a relevância que essa marca tem. Quanto mais pessoas ela atinge, né, mais maior é a probabilidade das pessoas se conectarem com o conteúdo, se conectarem com a marca, etc. E você, né, consequentemente, fazer venda. Mas se você foca só num canal onde você tem um alcance mínimo ali, isso não vai acontecer. Você realmente, de fato, precisa ter uma volumetria grande, tá? De canais para você conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Contar uma curiosidade aqui, inclusive, que 2024, 2023, eu fui num evento, né, no Rio de Janeiro, e naquela época eu ainda fazia parte de um podcast que eu fundei e tal, que eu lancei, que eu ajudei a lançar, mas vendi minha parte ali. Mas eu entrevistei o Condzilla, né? Condzilla, que para quem é da minha idade aí, né, na casa dos 30, é, foi acho que o maior canal, né, de música ali, de funk, né, do planeta.
durante um determinado período ali, que ele cresceu muito no YouTube, né? Na 2013 ali, 2014, era o maior, né? Então, o cara fez muita grana, um cara muito inteligente. E eu perguntei para ele como que o nosso podcast poderia, né? Então, é, ter esse alcance, como que, porque a nossa ideia, o nosso intuito era alfabetizar o digital, né? Então a nossa ideia ali era a alfabetização do digital, realmente ensinar as pessoas como que funciona o marketing, como que é, qual que é o caminho certo para poder seguir e tudo mais. A primeira pergunta que ele me fez foi: tá, vocês têm um podcast e vocês querem, né, então alfabetizar aí todo mundo e tal, quer trazer esse nível de consciência. Vocês já estão cadastrados em todas as plataformas que oferecem podcast? Quando ele me falou isso, ele me quebrou, porque basicamente o que a gente queria fazer? A gente focou nas principais, que eu lembro certinho que na época a gente tinha cadastrado nosso podcast no Spotify, na Apple e na Amazon, se eu não me engano, né? No Amazon Podcast, algo assim. E sendo que na hora que a gente ia subir o episódio ali e tal, né, pra, que existe uma plataforma ali onde você hospeda seu podcast, tinha vários e vários e vários outros, né, outros lugares ali onde você conseguia hospedar seu podcast, né, igual o Spotify, ali vários outros streamings, e basicamente a gente não tava ali, a gente não queria perder tempo, né, fazendo todo o processo que tinha que fazer ali para estar em todos os streamings, né, sendo que se realmente existe, se tem audiência aí nesses streamings, por que não estar nesses canais, né? Então, com uma resposta simples, ali ele já me fez entender muita coisa, né, e eu mudei muito ali a minha visão, né, a partir desse ponto. Óbvio que eu já tinha essa visão aqui voltada para o marketing, para o CRM, mas isso, tendo essa visão, eu estava negligenciando isso dentro de um negócio, né, que eu tinha. Né? Imagina, então, quem não tem, tá? Quem fecha os olhos para esse tipo de coisa. Newsletter, blogs, podcast, ele cria intimidade, permite narrativas longas, fideliza a audiência, né, cansada de imediatismo social, que eu falei para vocês. É sempre assim, ó, compra, 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 compra. Esquece, comportamento de consumo mudou, a galera quer se conectar, a galera quer viver em comunidade, ela quer entender se aquilo realmente faz sentido, ela quer entender o propósito, entendeu? Então não adianta você simplesmente ficar, compra aqui, tem desconto, tem não sei o quê, panfletagem, esquece, tá? As pessoas precisam de entender, de que elas querem estar ali, sabe? Elas querem estar juntas, elas querem realmente que aquilo faça sentido, né? Então, extremamente importante ter a questão desses canais aqui para você conseguir construir isso, que você não vai conseguir construir isso só postando no seu Instagram, só postando no seu TikTok, esquece, isso não existe, tá? O jogo não é quantidade, mas é qualidade, tá? Ouvintes, podcasts, leitores, newsletters são habituais, principalmente qualificados, é o que eu falei para vocês. São pessoas que param, né, prestam atenção e conseguem se envolver com conteúdo que exige mais que 30 segundos para ser consumido, é o que eu falei para vocês. Nível de consciência, a pessoa que para entender, para ler e tudo mais, o nível de consciência, o quanto ela absorve com relação àquilo, ao conteúdo que você quer passar, ele é muito, muito maior. Ela entende mais, ela presta muito mais atenção, aquilo fica muito mais preso lá no subconsciente dela, do que se ela simplesmente está vendo um Reels de 30 segundos num ambiente de descontração, porque rede social é descontração, gente. A gente não abre um blog, né? Lógico que se for um blog de humor e tudo mais, você abre o blog para dar risada, mas de qualquer forma, o comportamento de consumo desses canais é muito diferente, é isso que muda o jogo, entendeu? Então, eu falo muito isso. Já tenho lá desde a minha primeira aula, desde as das minhas primeiras aulas do CRM Club, eu falo sobre isso, sobre a questão de comportamento de consumo nos canais de mídia, o quanto esses canais têm um comportamento diferente e a audiência por que que e-mail marketing tem ali média de 7, 8% de taxa de conversão? Por conta disso, o comportamento de consumo do canal é diferente. O lead é muito mais qualificado. E aí, com a volumetria de sessão que a gente tem, se você imagina, por exemplo, igual eu falei para vocês, se 25% da base de vocês abre o e-mail, né, e vê o conteúdo e tudo mais, imagina se vocês tivessem 50% com uma taxa de conversão de 8, entendeu? Você não vai conseguir porque realmente não é todo mundo que gosta, que consome o canal, isso é normal. Do mesmo jeito que tem gente que não tem Instagram, do mesmo jeito que tem gente que não assiste YouTube. Isso é normal, isso acontece com todos os canais, tá? Mas é que como a gente está muito inserido nisso, como todo mundo ao nosso redor está falando muito sobre isso, a gente realmente tende a olhar só para esses canais. Mas, tá? A questão da qualidade desse lead,
né, quando ela vem desses canais que tem esse comportamento de consumo diferente, né, esse comportamento de consumo onde a pessoa realmente presta atenção, ela lê e ela absorve aquilo ali de uma forma muito melhor, ela é muito diferente, tá? Então, com certeza, se você começar a trabalhar esses canais aí no seu negócio, você vai ver ali os resultados assim crescerem. Não falo exponencialmente, porque isso é uma construção, isso leva tempo. Você não vai ver eu falando para você que CRM vai te dar retorno imediato, que daqui 3 meses você vai ter uma explosão de venda, que sua taxa de retenção vai para não sei quantos por cento, porque isso é um trabalho, isso é tempo e isso é uma construção. Tá? Até o seu lead, seu cliente entender que você está começando a entrar em contato com ele através desse canal, de um canal ali que é totalmente diferente e tudo mais, leva tempo. Você precisa começar primeiro, né? Você precisa entender o game, precisa entender o que vai funcionar para sua audiência, para depois você conseguir começar a escalar isso. Fechou? Então é só isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que esse post aqui da página aqui dos administradores foi super pertinente ali, né, para esse momento. E outro, já falando, reforçando de novo. O ano que vem, 2026, início de 2026, o Meta vai começar a repassar imposto, tá? Que o governo cobra. Você ter mais canais de mídia ali como opção para você entregar mais a sua comunicação te garante, né, que você não vai ter a necessidade de ter que investir mais para conseguir alcançar mais pessoas ali, tá? Então, já fica de dica aí também que esses canais vão te ajudar muito aí na questão desse aumento de custo que você vai ter aí, né, dentro desses canais tradicionais que você trabalha, fechou? Então é só isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Curte, compartilha com quem você acha que faz sentido aí, tá? Não esquece de seguir aí, ativa o sininho e tal, e eu vou continuar trazendo posts aí extremamente relevantes para nós aí no mundo do marketing, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu!